E foi assim, irmãos, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas eu ainda não sabia que aquele era só o começo de uma batalha maior, porque o adversário, quando vê que um filho de Deus está voltando para o aprisco, ele não fica parado não. Ele arma as suas ciladas, e foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha sido batizado, já tinha recebido o Espírito Santo, mas o inimigo das nossas almas não desistiu. Ele sabe que quando a gente dá um passo para trás, ele já aproveita para nos afastar de vez. E foi num domingo depois do culto que eu senti umas dores fortes no corpo. Não era só cansaço, não. Era algo diferente. Parecia que tinha fogo por dentro. Eu pensei, será que é aquele fogo selvagem de novo? Mas dessa vez não era na pele. Era por dentro. Eu não falei para ninguém, porque não queria preocupar minha mãe. Mas na segunda-feira, quando acordei, meu corpo todo estava ardendo. Eu não conseguia nem levantar da cama. Minha mãe viu, colocou a mão na minha testa e falou, meu filho, você está queimando. Ela correu, pegou um pano molhado e passou em mim, mas não adiantou. A dor era tão forte que eu só conseguia chorar e clamar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Minha mãe, que já tinha visto o que Deus havia feito antes, não se desesperou. Ela dobrou os joelhos e começou a orar. E enquanto ela orava, eu sentia uma paz, irmãos, uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo. Mas o inimigo não ia deixar barato. Naquela mesma noite, eu tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, cheio de vozes, e uma voz mais forte falou, esse não escapa. Eu acordei suando, com o coração acelerado. Mas sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei ali mesmo, no chão do meu quarto, e comecei a clamar, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. No dia seguinte, minha mãe me levou na igreja. Eu mal conseguia andar, mas eu sabia que aquele era o meu lugar. Quando entrei na porta, senti como se um peso saísse de mim. Os irmãos começaram a orar, e eu senti o Espírito Santo encher aquele lugar. O cooperador que tinha me batizado veio até mim e falou, irmão, o inimigo está te atacando porque você é uma ameaça para ele. Mas Deus é maior. E ali, na frente do altar, eu caí de joelhos e comecei a falar em línguas como nunca tinha falado antes. Era como se Deus estivesse me enchendo de uma força nova. Mas o inimigo não desistiu. Naquela semana, as dores voltaram com tudo. Eu cheguei a pensar, será que Deus me abandonou? Mas então, numa noite, enquanto eu orava, Deus me mostrou uma visão. Eu vi uma mão grande, irmãos, uma mão que segurou o meu coração e falou, eu não te deixarei. Naquela hora, eu soube que a vitória era certa. E foi assim, passo a passo, que Deus foi me curando. Não foi de um dia para o outro, não. Foi com oração, com fé, com a igreja intercedendo. Hoje, eu estou aqui firme, servindo ao Senhor. Minha mãe, que nunca deixou de orar, hoje vê o filho não só curado, mas na obra do Senhor, pregando, testificando, levando almas para Cristo. Irmãos, eu aprendi uma coisa. O inimigo pode atacar, pode tentar nos derrubar. Mas quando a gente está firme na igreja, quando a gente ora, quando a gente não desiste, Deus age. Ele não nos deixa sozinhos. A obra que Ele começa, Ele termina. E hoje, eu só tenho uma coisa a dizer, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse pela oração da minha mãe, pela intercessão dos irmãos, pela misericórdia de Deus, eu teria sido mais um que o inimigo levou. Mas Deus é fiel. Fica firme, irmão. Não olha para trás. Não desanima. Porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. E se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Só não desiste. A obra vai ser concluída. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as duas mãos. E tem mais, irmãos. Porque essa história não é só sobre cura, não. É sobre fidelidade, sobre Deus não desistir da gente, mesmo quando a gente pensa que já está perdido. E eu vou contar para vocês como o Senhor continuou trabalhando na minha vida, porque a vitória não parou ali. A provação que veio depois da cura. Depois que eu fui batizado, as bolhas começaram a secar, a dor foi passando, e eu pensei, agora tá tudo resolvido. Mas o inimigo não gosta de ver a gente de pé, não é? Um dia, uns 6 meses depois, eu estava trabalhando numa obra, porque eu voltei a trabalhar, graças a Deus, quando um companheiro de serviço, que sabia do meu passado, chegou para mim e falou, ó, você tá aí, todo santinho, mas eu sei onde você já esteve. Você acha que Deus perdoa um cara como você? Aquilo doeu, irmãos. Não pela ofensa, não. Mas porque o adversário estava usando aquela voz para me fazer duvidar. Será que Deus mesmo me perdoou? Será que eu mereço estar aqui? Na mesma hora veio na minha mente aquelas palavras que o irmão tinha falado no dia do meu batismo. Deus não faz barganha com o homem. Se Ele te chamou, é porque Ele te quer. E sabe o que eu fiz? Eu não discuti. Não falei nada.
Só abaixei a cabeça e falei baixinho: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Se o Senhor me perdoou, ninguém vai me condenar. E continuei trabalhando. Mas naquela noite, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava orando no quarto. Ela nem sabia do que tinha acontecido. Quando eu entrei, ela abriu os olhos e falou: Filho, hoje eu senti uma coisa no meu coração para orar por você. Alguma coisa te abalou? Eu contei. E ela só falou: Deus já te respondeu. Você tá aqui, não tá? Glória a Deus. Porque o Senhor não só cura, como também nos guarda dos dardos do inimigo. A vitória que veio na família. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Porque, irmãos, quando a gente se entrega para Deus, Ele não trabalha só na gente, Ele trabalha na nossa casa. Meu pai, que sempre foi um homem direito, mas nunca tinha se entregado de verdade, começou a notar a mudança em mim. Um dia, ele me chamou no quintal e falou: Filho, eu tô vendo que você mudou. Não é só porque você parou de beber ou de sair por aí. Tem alguma coisa diferente. O que é? Eu só falei: Pai, é Jesus. É Ele que tá na minha vida. Ele ficou quieto. Mas dali a uns dias, ele começou a virigo. Não falava nada, só sentava no fundo, ouvia. Até que um domingo, depois do culto, ele chegou para mim e disse: Eu quero isso que você tem. Não precisei falar nada. Os irmãos já estavam orando por ele. E no próximo batismo, meu pai foi batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque Deus não salva só um, Ele salva gerações. Hoje minha mãe, meu pai e eu servimos ao Senhor juntos. Minha irmã, que estava no mundo, também voltou. A casa que estava dividida, hoje está unida em Cristo. O chamado para a obra. Mas Deus não parou por aí. Porque quando a gente pensa que já está bom, Ele vem e fala: tem mais. Um dia, o cooperador da região me chamou e falou: Irmão, a gente tem visto o teu crescimento. Você tem jeito para a obra. Quer servir como cooperador? Eu quase caí para trás. Irmão, eu que já estive no fundo do poço. Mas ele só falou: Deus não olha pro que a gente foi. Ele olha pro que a gente pode ser na mão dele. E hoje, irmãos, eu sou cooperador da mocidade. Eu que já fui enganado pelo inimigo, hoje tô levando os jovens para Cristo. Eu que já fui fisgado pelo anzol da graça, hoje tô pescando almas pro reino. Glória a Deus, porque só Ele faz isso. A lição que ficou. Irmãos, eu aprendi que, Deus não olha pro nosso passado, Ele olha pro nosso coração. 2. A oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. 3. O inimigo pode atacar, mas se a gente ficar firme, a vitória é certa. 4. Deus não só cura, Ele restaura, Ele chama, Ele usa. E hoje, eu só tenho uma coisa a dizer: se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Não importa onde você tá, não importa o que você fez. Se você se entregar para Ele, Ele vai te levantar. Fica firme, irmão. Não olha para trás. Não desanima. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E agora, eu quero convidar vocês. Se você tá passando por alguma luta, se você tá fraco, se você acha que não tem mais jeito, vem para Jesus. Porque Ele tá de braços abertos para você. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Silêncio, depois um irmão levanta um hino: Jesus, meu bom pastor. E o silêncio que falou mais que 1000 palavras. Quando aquele hino começou e Jesus, meu bom pastor, que por mim seu sangue derramou, eu não consegui cantar. Não por falta de vontade, mas porque a garganta apertou. Porque ali, naquele momento, eu lembrei de cada palavra que a minha mãe tinha orado por mim em silêncio. Cada noite que ela dobrou os joelhos enquanto eu estava na praça. Cada lágrima que ela enxugou sozinha no quarto, pedindo a Deus que me trouxesse de volta. E o mais impressionante, irmãos, Deus ouviu. Não foi no dia seguinte. Não foi na semana seguinte. Foram meses de oração, de luta, de aparente silêncio. Mas Deus estava trabalhando. Porque o nosso Deus não é Deus de pressa, Ele é Deus de propósito. E quando a hora chegou, não teve força do inferno que segurou. O dia em que o médico não teve explicação. Depois que eu voltei para a igreja, batizei, recebi o Espírito Santo, uma coisa ainda me afligia: as marcas no corpo. O fogo selvagem tinha deixado cicatrizes profundas, especialmente nas pernas e nos braços. Os médicos falavam em tratamentos longos, pomadas caras, e mesmo assim não garantiam que sumiria. Mas a minha mãe, com aquela fé simples e profunda, só dizia: Filho, Deus não deixa marca. Eu ouvia, mas no fundo duvidava. Como um Deus que curou minha alma não ia tirar essas marcas que me lembravam do meu passado? Até que um dia, 3 meses depois do meu batismo, eu estava no culto de domingão. O irmão estava pregando sobre a restauração de Deus, e de repente, eu senti algo estranho nas pernas. Um calor diferente, não queimando, mas como se algo estivesse sendo renovado por dentro.
Quando cheguei em casa, tirei a calça e olhei no espelho. As cicatrizes estavam sumindo. Não era imaginação, as bolhas secas, aquelas marcas roxas e brancas que pareciam eternas, estavam desaparecendo diante dos meus olhos. No dia seguinte, fui ao médico que me acompanhava. Ele examinou, ficou em silêncio, examinou de novo e disse: "Isso não tem explicação médica. Isso é um milagre." Eu só sorri e respondi: "Não, doutor, isso é Deus. Glória a Deus. Porque Ele não só cura, Ele apaga até as lembranças do que nos fez mal." A visita que ninguém esperava. Mas a história não acabou aí. Porque o inimigo, quando vê que perdeu uma alma, ele não desiste fácil. 1 ano depois da minha restauração, eu estava firme na igreja, cooperando, servindo, feliz. Até que uma tarde bateu na porta da minha casa uma mulher que eu não via há anos, a médium do centro espírita onde eu tinha ido naquela noite. Ela estava diferente. Não tinha mais aquelas roupas chamativas, nem aquele sorriso falso. Parecia abalada. "Eu preciso falar com você", ela disse. Minha mãe olhou para mim, preocupada, mas eu só respondi: "Pode entrar." Ela sentou, olhou para baixo e falou: "Aquela noite, quando você estava aqui, eu vi coisas que nunca tinha visto antes. Eu vi uma sombra te envolvendo, e de repente, uma luz tão forte que eu não conseguia olhar. Eu gritei para você sair, mas não era para te proteger. Era porque aquilo me assustou. Depois daquele dia eu comecei a ter pesadelos, a ouvir vozes, e semana passada, eu sonhei com um homem de branco que me disse: 'Vá até ele. Ele sabe o caminho.'" Ela chorou. E ali na minha sala, ela ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Hoje, irmãos, aquela mulher é irmã na igreja, batizada, cheia do Espírito Santo, servindo a Deus. Porque quando Deus opera na vida de um, Ele usa isso para salvar outros. Glória ao nome santo do Senhor. A lição que a gente nunca esquece. Irmãos, eu poderia terminar aqui, falando de vitória, de milagre, de restauração. Mas eu quero deixar uma coisa clara: Deus não tira a gente do fogo só pra gente ficar parado. Deus nos cura pra gente curar outros. Eu que já fui enganado, hoje tô alertando os jovens: cuidado com o que você abre a boca pra falar. Cuidado com as amizades que te afastam de Deus. Eu que já sofri nas mãos do inimigo, hoje tô orando por quem tá preso nas mesmas armadilhas. 2. A oração dos pais tem poder que a gente não vê. Minha mãe nunca gritou, nunca me forçou. Ela só orou. E hoje eu vejo jovens na igreja que os pais estão desanimados porque os filhos estão no mundo. Mas eu digo: não pare de orar, porque Deus está ouvindo. 3. O inimigo até pode rir da sua queda, mas ele treme na sua restauração. Aquela médium veio na minha casa porque o poder de Deus a atingiu. O adversário sabe que quando Deus levanta um homem, ele usa ele para abalar as trevas. 4. Deus não só perdoa, ele dá propósito. Eu poderia ter ficado com vergonha do meu passado. Mas Deus falou: eu não vejo o que você foi. Eu vejo o que você vai ser na minha mão. Hoje eu tô aqui para dizer: se Deus usou um peixe fisgado como eu, Ele pode usar você. O convite que vale mais que ouro. E agora, irmão, irmã, jovem, criança de Deus que tá ouvindo esse testemunho, onde é que você tá? Você tá na praça, como eu tava. Volta pra casa. Você tá doente no corpo ou na alma? Deus ainda cura. Você tá achando que não tem mais jeito? Deus especializa em casos impossíveis. Você tá com medo do que os outros vão dizer? Deus não olha pro que eles falam, Ele olha pro teu coração. Não fica aí parado. Levanta. Vem. Entrega pra Jesus. Porque eu tô aqui hoje não por merecimento, mas por misericórdia. E se Deus fez isso por mim, Ele vai fazer por você. Fica firme. Não olha pra trás. Não desiste. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E agora a gente vai cantar mais um hino. Mas antes, se tiver alguém aqui que precisa de oração, que tá lutando, que tá fraco, levanta a mão. Porque a igreja é família, e família ora junto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Pessoa feliz levantando as duas mãos. A visitação que mudou tudo. Era uma noite de quarta-feira, dia de Santa Ceia. Eu já estava batizado, já estava na igreja, mas ainda sentia um peso no peito. Não era dor física, não. Era como se o adversário ainda quisesse me lembrar do passado. Você não merece estar aqui, a voz sutil sussurrava. Mas eu já tinha aprendido. Quando o inimigo fala, a gente responde com a palavra de Deus. Naquele culto, o irmão que presidia falou assim: tem gente aqui que ainda está carregando um fardo que não é seu. Deus está dizendo: deixa isso aos meus pés. Eu fechei os olhos e pensei: Senhor, se o Senhor já me perdoou, por que eu ainda estou me condenando? Foi aí que veio a visitação. Não foi barulho, não foi vento, não foi nada que chamasse a atenção dos outros.
Mas dentro de mim, foi como se uma mão pesada, mas cheia de paz, encostasse no meu ombro. E eu ouvi, não com os ouvidos, mas aqui no espírito: filho, você é meu. E o que eu limpoi, ninguém suja mais. Comecei a tremer. Não de medo, não. Era como se o Espírito Santo tivesse acendido uma chama dentro de mim, queimando tudo que ainda restava de dúvida, de vergonha, de culpa. As lágrimas vieram sem chamar. E quando abri os olhos, vi o irmão ao meu lado, também com os olhos cheios d'água. E ele só balançou a cabeça, como quem diz: Deus tá aqui, irmão. Tá tudo bem. A prova que veio depois. Mas o adversário não desiste fácil, não é? 2 semanas depois, o fogo selvagem voltou. Dessa vez mais forte. As bolhas surgiram do nada, queimando como se alguém tivesse jogado álcool e riscado um fósforo na minha pele. A dor era tão grande que eu mal conseguia me mexer. Minha mãe, quando viu, só falou: vamos orar. E nós oramos. Não foi uma oração bonita, não. Foi uma oração de guerra. Senhor, o Senhor já me livrou uma vez. O Senhor não vai me deixar agora. Mas dessa vez, Deus não curou na hora. E sabe o que ele fez? Me ensinou a confiar mesmo sem ver. Por 3 meses eu continuei indo à igreja com o corpo cheio de feridas. Alguns irmãos olhavam com pena, outros nem sabiam o que dizer. Mas tinha um cooperador, o irmão João, homem de Deus, daquele que não fala muito, mas quando fala, é porque o Espírito tá falando nele, que chegou perto de mim e disse: irmão, Deus não tá te curando ainda porque ele tá te provando. Não é para ver se você aguenta a dor, é para ver se você confia nele mesmo quando a cura demora. Aqui, eu quase caí para trás. Porque era verdade. Eu tava orando, mas no fundo tava cobrando de Deus. Por que não agora? Por que não já? A lição do silêncio. Foi nesse tempo que eu aprendi uma coisa que ninguém tinha me ensinado. Às vezes, Deus cala pra gente aprender a ouvir. Eu comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. O hino que cantavam na igreja e que parecia feito para mim: confia, meu irmão, em Jesus que ele te livrará. A irmã que me ligava todo dia só para dizer: tô orando por você. O fato de que mesmo com dor eu ainda conseguia levantar a mão para louvar. Até que numa sexta-feira à noite, depois de um culto de oração, eu estava em casa deitado quando senti algo estranho. Uma coceira nas feridas. Mas não era coceira de cura. Era como se algo estivesse saindo de dentro delas. Quando olhei, as bolhas tinham começado a secar. Em uma semana, não tinha mais nada. Nem cicatriz ficou. O milagre que ninguém viu. O médico que me atendeu, quando viu, só balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Isso é. Ele não terminou a frase, mas eu completei no coração. Isso é Deus. Mas sabe qual foi o maior milagre? Não foi a cura. Foi o que aconteceu depois. Um domingo depois do culto, um jovem que eu nem conhecia chegou perto de mim e falou: irmão, eu tava me afastando da igreja. Ia parar de vir. Mas ontem sonhei com o Senhor. No sonho, o Senhor estava cheio daquelas feridas. Mas estava sorrindo e falando: fica firme. Deus não abandona. Hoje eu vim para dizer: obrigado. Porque se o Senhor aguentou, eu também vou aguentar. Aqui, irmão, eu quase caí no chão. Porque Deus não tinha me curado só para me livrar da dor. Ele tinha me curado para eu ser uma prova viva para outros. A família restaurada. Hoje minha mãe não chora mais. Meu pai, que nunca tinha sido de falar de Deus, agora é quem me liga para dizer: filho, hoje o culto foi bom, hein? O irmão falou coisa séria. Minha irmã, que estava indo pro caminho errado, depois de ver o que Deus fez na minha vida, veio para a igreja e foi batizada no mês passado. No dia do batismo dela, quando ela saiu da água falando em línguas, eu só conseguia repetir: glória a Deus, glória a Deus. E aquele meu amigo da praça? O que me levou pro centro espírita? Pois é, semana passada ele me procurou. Tava abalado. Falou que tava tendo uns sonhos ruins, que não tava dormindo direito. Eu só olhei para ele e disse: vem comigo na igreja. Não é para te julgar, não. É para te mostrar que tem um Deus que te ama mais do que você imagina. Ele veio. Não sei se vai ficar, não sei se vai se batizar. Mas eu sei de uma coisa: a semente foi plantada. E se Deus fez um peixe fisgado como eu virar pescador de almas, Ele pode fazer qualquer coisa. A última palavra. Irmão, irmã, se você tá ouvindo isso hoje e tá pensando: mas o meu caso é diferente, deixa eu te dizer uma coisa, não é? Se você tá doente, Deus ainda cura. Se você tá perdido, Deus ainda acha. Se você tá com vergonha do passado, Deus ainda limpa. Se você tá fraco na fé, Deus ainda fortalece. Mas tem uma coisa que Ele não faz: Ele não força ninguém. Você tem que querer, tem que vir, tem que entregar. Porque a mesma mão que me segurou quando eu tava afundando é a mesma mão que tá estendida para você agora. Então, o que você vai fazer?
Vai ficar aí na praça da vida ouvindo as vozes que te puxam para baixo? Ou vai vir para a casa do Pai, onde tem perdão, tem cura, tem família, tem vida eterna? A decisão é sua, mas a vitória já é de Jesus. E agora, antes de a gente fechar, eu quero fazer uma coisa. Vou orar por você. Pai Celestial, eu te peço por cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa palavra agora. Se tem alguém aqui que está fraco, fortalece, Senhor. Se tem alguém que está doente, cura, Pai. Se tem alguém que está perdido, traz de volta, Jesus. Dá a eles a mesma misericórdia que o Senhor teve comigo. Mostra que o Senhor não olha pro que a gente foi, mas pro que a gente pode ser na tua mão. Em nome de Jesus, amém. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. E agora, irmãos, vamos cantar o hino 120, Deus é fiel. Porque Ele é mesmo.